Oi, boa tarde. Que a santa paz do Senhor Jesus esteja contigo. Eu vou estar aqui lendo a palavra para vocês. Está em Efésios, no capítulo 2. A salvação é pela graça. Vamos ler com a ajuda de Deus, guiada pelo Espírito Santo. E vós vivificou, estando vós morto em ofensas e pecados, e que de outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar do Espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos por natureza, filhos da ira, como outro também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou justamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas criados em Cristo Jesus, para as obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Eu quero falar uma coisa para vocês aqui, o que significa a salvação é pela graça. A salvação pela graça, ela é o arrependimento dos seus pecados. A partir que todos nós somos pecadores, quando nós estamos no passado, no velho, quando nós conhecemos o que é a graça, o que é a salvação, Cristo Jesus, que nós conhecemos o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, que é a doutrina, que é a santidade, que é a forma de andar, a forma de vestir, a forma de calçar, lugares, nós vemos, e Jesus, Ele é 3 vezes santo, e que se nós aceitarmos o sacrifício da cruz, os nossos pecados, todos os pecados são perdoados, porque os pecados é do mundo maligno, que foi quando Adão foi contaminado pelo pecado. O homem traz o pecado de Adão, entende? Eva também traz pecado. Mas a partir que Cristo chega, Ele cancela os pecados, Ele justifica e Ele edifica. Você pode batizar. O batismo não te salva do pecado. Mas se você renascer em Cristo Jesus, você é morto para o pecado. Aonde você nasce para servir ao Senhor, de espírito e verdade. Novidade, entende? Não peca mais. Vocês sabiam que Jesus era o Adão? O Adão que nasceu verificado? Exatamente. Adão foi contaminado pela serpente de Satanás, o Lúcifer, que contaminou ele lá. O corpo que era santificado, incorruptível, sem contaminação do pecado, e passou a ser corruptível. Por isso que Adão, ele passou pelo processo de tudo que ele passou, a mulher passou, e ele precisou voltar para o pó. Todos precisou voltar para o pó, até os animais, as aves do céu, porque contaminou aquele lugar todinho. Aonde Adão, ele nasceu em outro corpo santificado, porém em outro corpo santificado, imaculado de Maria. Adão levou outro nome, Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele ia ser o Cordeiro de Deus depois. Então Jesus, ele foi o Adão primeiro sem conhecimento,
que não sabia aquilo que tinha comido o pecado, e depois ele nasceu em outro corpo vivificado, como Adão, cheio de conhecimento. Por isso que Satanás queria matar ele desde os seus 2 aninhos. Porque Satanás usou os magos do Oriente para poder fazer Herodes matar todas as crianças de 2 anos. Quando Herodes sabia que Jesus tinha nascido, ele ficou ficou assim, sabe? E aonde, por causa do mago do Oriente que atentou ele, que era o Satanás já. Satanás queria matar Jesus porque ele era o Cordeiro de Deus. Porque ele era o Adão vivificado, entende? Então o que aconteceu? Quando Jesus teve a idade dele, que ele batizou, ele saiu do mundo exterior do batismo para passar para o mundo interior, da onde ele viu Satanás. E aonde Satanás se transformou, tudo para ele poder contaminar o corpo dele novamente, como ele fez lá com Adão na primeira, porque ele sabia que era o único filho de Deus, Adão. Adão era o único filho amado de Deus quando nasceu. Entende? O primeiro homem da criação divina. Então o que aconteceu? Ele venceu tudo. Assim é na nossa vida. O homem, ele carrega o pecado. Por isso que ele não fica sem a mulher. E por isso que ele tem que ficar com a mulher dele. A primeira mulher dele, da sua pureza. Se a mulher dele não for morta, não for viúva, ele não pode casar novamente. Ele tem que reconciliar com ela, ou ele fica servindo ao Senhor. Assim a mulher. Entende? Então o homem, ele tem que vencer esse pecado até o fim da morte dele, sozinho ou com a sua esposa. Entende? Agora a mulher não. A mulher, ela pode ficar sozinha porque Jesus é o noivo. Ele preenche. Então quando nós não conhecemos a verdade, nós estamos na mão do Satanás. Nós vamos pecar. Pecar em tudo. Se vocês souberem o que é pecado, eu coloquei para vocês o que é pecado, que Jesus Cristo não aceita. A nossa imagem tem que ser a imagem de Jesus Cristo, porque nós é um corpo só. Jesus Cristo é um corpo só. O seu corpo exterior tem que ser na semelhança, na imagem de Jesus Cristo, para o seu interior ter Cristo. É onde nós vamos conservar a vida eterna que Ele nos deu, que é na santificação, na doutrina, na obediência, conservar até a volta dEle, que é o que vai salvar. Entende? Então a palavra salvação é pela graça, é o arrependimento. E a igreja hoje está lotada de pecado. Pecado que o mundo tem e nem sabe. E sabe e não quer largar. Corta cabelo, não pode cortar cabelo. Não pode pintar o cabelo, não pode fazer nada com o cabelo. Não pode pintar a unha, não pode fazer nada. Você tem que ficar natural como você nasceu. Você tem que usar veste, não do mundo, porque as vestes, estampa, tudo é consagrado ao diabo. Você tem que usar uma veste santa, modéstia, com postura, uma veste simples, humilde, sem riqueza. Todas essas roupas que estão vindo no esquadrão de moda é roupa da moda do Satanás, não vem de Deus. Por isso que a salvação é pela graça, é o arrependimento de tudo. A salvação é pela fé, Jesus Cristo, porque nós não tem nada aqui. Aqui quem criou aqui foi o Satanás, é o mundo dele, entende? O que nós tem aqui é comer e beber só. As vestes, nós vai ter que vestir veste da forma que Cristo quer que nós veste. Sapato também. Academia não pode fazer. Você não pode fazer nada que é do mundo. Quando você for, pede para Jesus te arrebatar. Pede para Jesus te mostrar como você está na presença. Pede para Jesus, Ele vai te mostrar o interior dele. O mundo interior dele, você vai olhar esse mundo morto, má, não vai ver nada. Por isso que quem morre em Cristo, quando ele vê a paz para o interior, ele vê o anjo, a porta, a salvação. Porque a graça salvou ele, o arrependimento. Agora aquele que morre com a bagagem do mundo, o que encontra no interior? Nada. Só o abismo que vai ser jogado para baixo. Eu trago a verdade. A palavra de Deus é essa. A salvação é pela graça, o arrependimento. E a igreja, a palavra fala da igreja que está em desobediência. A desobediência levou muito ao inferno. E desviar também. Então, quando nós conhecemos Cristo Jesus, Ele mata todos os nossos pecados. Ele justifica e edifica. E nós passamos a nascer para Cristo Jesus.